Nesse vídeo nós começamos o estudo da zoologia. Vamos começar com a lição que a gente chama de invertebrados simples. Nós vamos pegar justamente aí os filos mais simples da zoologia, seguir até o esquema evolutivo, e vamos comentar um por um. Começando justamente aí pelos poríferos, que significa corpo com poros. O maior exemplo de poríferos são as esponjas do mar. Tony, é correto falar esponja do mar? Olha, hoje é até aceito. 95% das espécies estão no ambiente marinho. Apenas aí 5% de água doce. Características desses seres, eles são assimétricos. Então, eles não têm assim uma forma definida. Varia muito dentro de seres da mesma espécie, beleza? Então, com isso eles são assimétricos. Não tem nada de embriologia, então não tem essas características evolutivas, embriológicas importantes que a gente acaba lembrando, em termos se tem cavidade, celoma e outras aí. Então, são extremamente simples. Por isso que a gente tem esse destaque aqui. Inclusive, você vai perceber isso. Cada uma dos filos eu vou colocar destaques. E o destaque eu sempre vou colocar de amarelo. Então tá aqui, ó. O primeiro destaque está aqui. O destaque, inclusive, até é um destaque, mas ele é negativo, porque olha só, ausência de tecidos diferenciados e órgãos. Ausência de tecidos diferentes, de 2 ou mais tecidos. Então, na verdade, as esponjas é um amontoado de célula, é um tecido único, diferente de todos os outros. Por isso que é comum você ver exercícios aí, o pessoal falar que é um grupo animal diferente dos outros. Por conta disso, do fato de ter justamente o quê? Um único tecido. Os demais vão ter tecidos, vão ter órgãos. Eles não, beleza? Então, claro, levando as características da zoologia, sistema digestório, está ausente. Não tem boca, não tem tubo, não tem fiofó, beleza? Não tem nada. Portanto, como que vai entrar o alimento? Tudo a nível de célula, já que não tem tecidos diferentes, não tem órgãos, sistemas, então vai entrar por célula. Tem digestão por endocitose, novamente a fagocitose e a pinocitose. Dentro das células vai acontecer uma digestão intracelular. Os lisossomos vão ser responsáveis aí pelo processo digestivo. Sistema respiratório é outro ausente. Pô, mas é um animal, então faz troca gasosa. Por difusão, mas aonde? É num alvéolo, numa brânquia? Não, ele não tem. Vai ser aonde? Na própria membrana, na membrana plasmática. Perceba que é tudo a nível de célula, beleza? Sistema excretor, ausente. Vai acontecer por onde? Pela própria célula. Então, excreção celular, complexo de Golgi e membrana plasmática vão estar atuando. Tony, sistema circulatório, nada que faça nem menção. Muito mais sistema nervoso, sistema endócrino, não tem nada. É um verdadeiro amontoadinho de células, beleza? Por isso que eles são chamados de animais atípicos, beleza? Porque eles só têm um único tecido. Tony, reprodução. Eu até destaquei aqui, ó, que a assexuada, tá vendo? Tá de amarelo aqui embaixo, ó. Por quê? A assexuada é mais importante que a sexuada. A assexuada é mais importante, beleza? Se acontecer sexuada, eles são monóicos. O que significa isso? Hermafroditas. Fecundação externa, libera os gametas no ambiente. Falou fecundação externa, pessoal, o ambiente é aquático, é água, beleza? Desenvolvimento indireto, portanto significa que tem estágio larval, estágio de larva. Então você vê que mesmo se for reprodução sexual, é algo simples. Mas a principal mesmo é a reprodução assexuada. Principalmente, destaque, você fala assim, Tony, destaque, brotamento. Beleza? É a principal. Pode até fazer regeneração. Se você pegar uma esponja e cortar lá no meio, você vai ter 2 esponjas. Mas a principal é o brotamento. Então você tem, por exemplo, como seria um brotamento? Imagina que eu tenho aqui, ó, uma esponjinha, olha que bonitinha, tá aqui uma esponjinha. Ela tá aqui, de repente surge um brotinho. Brotinho, vai crescer no corpo da mamãe, até se soltar e se prender ao lado da mamãe. Esse é o brotamento. Por isso que quando você fala em brotamento, né, esponjas, você pode ver que quando você vê imagens do fundo do mar, mostrando esponjas, nunca é uma só, são várias em volta, porque ela está fazendo brotamento, beleza? É o principal tipo. Você fala, mas Tony, destaque mesmo, vai, não tem um destaque assim, pô! Tem, coanócito. Coanócito é uma célula, isso é extremamente importante. Por quê? Porque é exclusividade. Falou em coanócito, eu estou falando em poríferos. É uma célula, aqui, suas estruturas, ela tem uma espécie de um colarinho, e desse colarinho vai estar saindo um flagelo. E o batimento desse flagelo acaba trazendo a água ou expulsando a água.
Por isso, o coanócito é importante. Primeiro, por ser exclusividade. E segundo, pelas funções. Porque é ele que vai fazer captura de elemento. Opa, como assim, Tony? Portanto, é o coanócito que está fazendo essa endocitose. Beleza? É a membrana deste coanócito que está fazendo difusão para fazer troca gasosa. É essa membrana que está fazendo a eliminação de excretas, a excreção celular. E se caso for uma esponja que faz reprodução sexuada, é o coanócito que libera os gametas no ambiente aquático. Beleza, pessoal? Mas vamos ver isso melhor? Está aí. Então temos aqui, ó, uma esponja do mar. Ela, na verdade, tem os seus poros todos aqui. Isso aqui é o tecido dela. Isso aqui é o tecido dela. Esse espaço interno a gente chama de átrio. Beleza? E é uma coisa curiosa. A água, ela entra por esses poros e chega no átrio. Aí acontece o que tem que acontecer aqui dentro e a água vai sair por cima para essa abertura maior que a gente chama de ósculo. Mas eu peguei aqui um pedacinho, ó, e vamos ampliar esse pedacinho para a gente entender realmente as células, esse tecido que é justamente a esponja do mar. Então nós temos aqui, ó, o desenho justamente aí da esponja, do tecido dela. Essa é a parte de dentro do átrio, que é o lado externo, para a gente entender. Perceba o seguinte, o poro, na verdade, é uma célula que se chama porócito. A água entra na esponja através dele, beleza? Do lado de fora, mas lado mais externo, nós temos aqui essa célula que a gente chama de pinacócito. Se a esponja fosse vários tecidos, sistemas, eu diria para vocês, olha, é a pele, beleza? Mas eu não posso falar que é a pele, é uma célula só, né? Um tipo de célula. Pinacócito, então, a gente chama de tecido de revestimento, né? Células de revestimento, melhor dizendo, células de revestimento. São os pinacócitos, beleza? Na parte interna nós temos aqui, como se fosse, vamos dizer assim, um recheio. Esse trabeculado é interessante, é como se fosse um esqueleto interno, beleza? Só que ele não é feito de estrutura óssea. Então esse trabeculado aqui, marronzinho, a gente chama de espongina e é feita de proteína. Então é um esqueleto interno, só que ele é flexível, beleza? É a bucha animal. Geralmente o que a gente mais comum de se vê é a bucha vegetal para banho, mas tá aí, seria a bucha animal. O pessoal usa muito aí na parte de artes cênicas e etc, ciências e por aí vai, beleza? Agora no meio aqui, parecendo amebas, nós temos essa célula chamada amebócito, que é extremamente importante, porque o amebócito faz transporte de nutrientes, transporte de gases, transporte de excretas, e ele que produz os gametas, se caso for uma esponja que faz reprodução sexuada, beleza? Algumas esponjas, algumas espécies podem até apresentar essas células que são cheias de silício, e aí elas ficam pontiagudas, né? Então são espículas. Então aí são espécies que, se você apertar a esponja, vai cravejar sua mão aí com essas espículas. Mas, não, como eu disse, não são todas. O principal mesmo, a exclusividade, fazendo o revestimento, totalmente o revestimento externo. O revestimento interno, desculpa, que é essa parte interna, né? Então, todo aqui assim, ó, como se fosse aqueles flagelos aqui, ó. Tudo aqui assim, ó. Então, revestindo toda a parede interna, nós temos justamente os coanócitos, que é a exclusividade. Por que exclusividade? Porque só as esponjas vão apresentar. E o batimento desses flagelos é importante, porque vai trazer a água. Então, ele que faz justamente a água entrar pelos poros, circular aqui o átrio e sair pelo ósculo. Só que aí as células, o coanócito, por ser mais importante, executa as funções de captura de alimento, troca gasosa, excreção celular. E se caso for uma esponja que faz reprodução sexuada, o amebócito passa para o coanócito libera. Beleza? Então, com isso, o coanócito se torna a célula mais importante. Essas são as esponjas do mar.